Olá, queridos! No nosso último vídeo nós aprendemos para onde vai o nosso voto, ou pelo menos uma parte do caminho do nosso voto. Nós entendemos que existem duas formas diferentes de eleger os políticos brasileiros. A forma majoritária, que é a forma que a gente viu no último vídeo, e a forma proporcional, essa um pouquinho mais complexa que nós veremos hoje. Então, reparem que o nosso modelo eleitoral, ele se divide em dois. Majoritário, que nós já vimos, que elege o presidente da República, os governadores do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos, além dos senadores. Já o modelo proporcional, que é o tema da nossa aula de hoje, elege deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Eleições proporcionais são um pouco mais complicadas e já para te deixar intrigado, eu vou te mostrar uma tabela. Essa tabela é verídica, ela demonstra as eleições em 2002 para deputado federal em São Paulo e olhem que coisa estranha. Lá nessas eleições houve um candidato a deputado federal, o Vanderlei Assis, que foi eleito, tá vendo votos aqui, ó, com 275 votos. O Ildeu com 382, o Irapuã com 673 votos. Imagina, só 275 votos e o Vanderlei foi eleito deputado federal em São Paulo. Como que isso pode acontecer? Obviamente que havia muito mais pessoas que tiveram mais votos que o Vanderlei, mas mesmo assim o Vanderlei foi eleito. Eu vou te mostrar que o que aconteceu em 2002 foi que o Enéas Carneiro, um candidato emblemático do PRONA, que é o partido de todos eles aqui, teve muito voto. E com isso ele puxou as legendas, ele puxou os votos de outras pessoas. Quero que você compreenda que não necessariamente no modelo proporcional quem tem mais voto ganha. Uma observação aqui, não necessariamente hoje em dia essa situação se repetiria, como eu vou te mostrar mais adiante, existe a regra dos 10% do quociente eleitoral. Mas vamos lá, segue comigo, vamos entender como a gente chega nessas fórmulas e o que significa essa proporcionalidade. Bem, vou pegar um exemplo agora que é um exemplo fictício, tá? Vamos supor que em determinado município nós tenhamos a seguinte eleição para a Câmara dos Vereadores. Bem, a situação aqui é a seguinte, o total de votos ele se divide em 4 partidos e brancos e nulos. O partido A teve ao todo, com o somatório de todos os votos nominais e de legenda, ou seja, nos seus candidatos, ou só no número do partido, 1.900, o partido B, 1.344, o partido C, 556, o partido D, 250 e, entre brancos e nulos, 550. Bem, como que a gente chega na quantidade de vagas que cada partido vai ter? A partir de um númerozinho que é o quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral ele é muito simples. Ele basicamente é a quantidade de vagas que nós temos para aquela Câmara dos Vereadores e o número de votos válidos. O número de votos válidos divididos pela quantidade de vagas vai dar o quociente eleitoral. No nosso caso aqui vai dar 672, tá vendo? 6.050 dividido por 9. Ah, da onde veio os 6.050, João? Simples. São votos válidos, lembra? Votos válidos são todos os votos nominais ou votos de legenda. E votos não válidos são os votos brancos e nulos. Então, esse somatório aqui, ó, 1.900, 1.344, 556, 250, vai dar 6.050, que divide por 9, chegaremos ao quociente eleitoral 672. Agora, para a gente entender a quantidade de cadeira, a quantidade de vaga que cada partido vai ter, é só nós vermos quantas vezes o partido atingiu o quociente eleitoral com um somatório de todos os seus votos. Olha aqui para essa quadrinha do lado. O partido A, por exemplo, ele teve 1.900 votos. Nós vimos 1.900 divididos pelo quociente eleitoral, 672, dá 282, ou seja, atingiu 2 vezes. É o número inteiro que foi atingido, 2 vezes. Então, vai ter 2 vagas. Já o partido B, 1.344 por 672, também atingiu 2 vezes, então vai ter 2 vagas. Ah, João, não é justo. O partido A teve 1.900, o partido B teve 1.344, e os dois vão ter a mesma quantidade de votos, de vagas? Calma, a gente vai resolver isso, você vai ver que existe a chamada eleição, média, que essa injustiça vai ser ajustada. Bem, o partido C, ele teve 556 votos, então ele infelizmente não atingiu o quociente eleitoral e ele não tem chance de colocar nenhum representante naquela Câmara. Já o partido D teve 2.250 votos, foi o partido mais bem sucedido, dividido pelo quociente eleitoral, vai dar 3,34,
o número inteiro atingido é 3, então ele teve 3 votos. Tá bom, 3 vagas, perdão. Tá bom, João, mas como que então a gente vai saber quem é que foi eleito? Tem 2 vagas e 3 vagas. Simples, pela quantidade de votos que cada candidato teve. Ó, repara que o partido D teve 3 vagas, tá vendo? Memoriza isso. Como é que ficou a eleição do partido D? O partido D, abrindo os votos do partido D, nós veremos que o José teve 1.000 votos, o João teve 600 votos, a Maria 400, a Antônia 200, o Pedro 30 e o partido D, votos em legenda, votos só no númerozinho do partido, foram 20. Se foram 3 vagas que eles atingiram, porque atingiu 3 quocientes eleitorais, então nós chegaremos à seguinte conclusão. Nós teremos José eleito, 1 vaga, João eleito, 2 vagas, Maria eleita, 3ª vaga. Pronto. Os 3 ocuparam o quociente eleitoral. Mas você deve ter reparado naquela injustiça, e não só na injustiça, como a gente sempre usa só os números inteiros que foram atingidos, sobra um pouquinho de voto. Isso faz com que nem todas as vagas sejam atingidas. Repara aqui, ó, 2 com 2, 4, com 3, 7. E no total eram 9 vagas. Então está faltando 2 vagas a serem preenchidas. Essas vagas a serem preenchidas serão as vagas por média. Tá bem, então como a gente calcula toda essa média do partido para a gente chegar nas últimas cadeiras? Basicamente, parece que a conta é um pouquinho difícil, mas não, a conta é simples, a gente consegue entender a lógica de forma bem simples. Bem, repara que a média do partido a gente vai chegar através do cálculo de quantidade de votos válidos que aquele partido recebeu, dividido pelo número de eleitos que o partido já teve, o número de cadeiras que ele já ocupou, mais 1. E vamos para o exemplo, que fica muito mais fácil pelo exemplo. Bem, o que a gente está vendo aqui? Ó? Partido A, por exemplo. O partido A teve 1.900 votos em todos os candidatos somados deles, como nós já vimos, e atingiu 2 vezes o quociente eleitoral. Então, esse partido A ele já tem 2 candidatos eleitos ali. Para a gente calcular a média do partido, a gente pega 1.900 votos válidos e divide por 2, quantidade de cadeiras atingidas, somado com 1 da fórmula. 1.900 que divide 3 vai dar 633. Quando nós fazemos isso para todos os partidos, inclusive para o partido C lá, ó, 566, que divide 0 cadeira ocupada mais o 1zinho da fórmula. 556 dividido por 1 igual a 556. Nós vamos reparar que o partido A obteve a maior média. Se o partido A obteve a maior média, o partido A ele vai ter direito a mais uma pessoa. Mas agora nós temos 2, 4, 7, 8. São 9, falta uma. Então a gente parte para a segunda média. Só que na segunda média, reparem que como o partido A já tem mais um eleito aqui, a gente tem que somar 1 nessa divisão. Então, obviamente, a média do partido A, que era 633, estão vendo aí, ela passa para 475, já que agora o partido A não mais divide por 3, mas divide por 4. Quando a gente observa as médias, para a gente ocupar a segunda cadeira que estava faltando, nós vamos perceber que o partido D ele atingiu a maior média, 562. Então, naturalmente, o partido D vai ter direito a indicar mais um. Partido D, que foi justamente o nosso exemplo. Olha lá, ó, José que já estava eleito, João que já estava eleito, Maria já estava eleita, e agora a Antônia vai ser eleita por média. Bem, mas aqui tem mais uma observação, que é uma modificação recente na legislação eleitoral, justamente para evitar aquela característica, aquele problema, como se entendia, que eram pessoas serem eleitas com muito poucos votos. E essa regra nova indica que o candidato para ser eleito, além de lá atingir a média ou o quociente eleitoral do partido, ele vai precisar ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, que no nosso caso se aplica, né? Lembra, o quociente eleitoral foi 6.050 votos válidos, divididos por 9 assentos, 672. Antônia, por exemplo, teve 200 votos. Era necessário ter 67 votos para atingir a média. Então, como ela teve 200, ela superou os 10%, então a Antônia tem direito.
Se nós voltássemos para aquele exemplo inaugural, lá em São Paulo, o quociente eleitoral ele supera os 300 mil. Então, para um candidato ser eleito, tem que ter pelo menos 30 mil votos, no mínimo. Reparem que, de todos aqueles 6 que foram eleitos lá em 2002 para deputado federal, apenas um se manteria eleito, que foi justamente o Enéas Carneiro. Mas aqui vale uma mensagem final. Mesmo que a gente tenha esse mínimo de 10%, não sei se você notou, mas existem os chamados puxadores de legenda, que são aqueles candidatos que atraem muitos votos. E ao atraírem muitos votos, eles acabam elegendo outros candidatos que não necessariamente você concorda. Então pode ser que o seu voto em um candidato especificamente para vereador, deputado estadual, deputado federal, ele sirva para eleger um outro candidato que você sequer conhece. Por isso que nesse tipo de eleição proporcional é extremamente importante que você repare qual é o partido político daquele candidato que você está votando, porque existe uma grande possibilidade daquele voto não ser utilizado para o seu candidato especificamente, mas ser utilizado para outros candidatos do partido político, já que pode significar o atingimento do quociente eleitoral ou pode auxiliar que outro candidato daquele partido seja eleito. Então, atenção ao modelo proporcional, esse modelo é extremamente importante, ele é complexo, fique de olho, vote mais consciente.